na parte de segunda-feira, lobos vorazes. Existem lobos dentro do povo de Deus, lobos dentro da igreja. Vejam as palavras que Paulo usou aqui em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, vamos ler, versos 27 até o verso 32. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo era fiel às revelações que Deus fez para ele. Por isso ele disse, nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, ou seja, depois que eu morrer, entrarão no meio de vós lobos cruéis, lobos vorazes, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Estas são as palavras de advertência de Paulo. Eu sei que depois que eu morrer, lobos vorazes, lobos cruéis entrarão no meio de vocês. E que dentre vocês mesmos surgirão lobos. Existem lobos, existe o joio dentro da igreja. O propósito do conselho de Paulo era preparar a igreja para o que estava por acontecer. Será que hoje é diferente? Não, hoje existem também lobos vorazes dentro da igreja. Pastores que são de Deus e pastores que não são de Deus. O joio e o trigo existem entre os membros da igreja e entre os pastores também, os líderes. Paulo declarou, até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Atos 20, verso 30. Heresias entrariam na igreja e entraram. Falsas doutrinas substituiriam verdades divinas e substituíram. Práticas pagãs prevaleceriam e prevaleceram. No 4º e no 5º séculos, concessões foram introduzidas furtivamente na igreja cristã, com a desculpa de fazer com que o evangelho se espalhasse e que os pagãos se convertessem. Eles fizeram concessões. Nós não poderemos ganhar almas para Jesus fazendo concessões, misturando o erro com a verdade. O terrível resultado que aconteceu no 4º e no 5º séculos foi um afastamento das verdades da palavra de Deus. Queridos, foi no tempo de Constantino, imperador romano, que a igreja se prostituiu com o paganismo. Constantino, na realidade, nunca se converteu. Ele proclamou a sua conversão por volta do ano 330, mas, na realidade, ele nunca se converteu. Ele, até o final da sua vida, continuou adorando o Deus Sol. Queridos, no dia 7 de março de 321, preste atenção nesta data, 7 de março de 321, foi criada a Lei Dominical. Foi a primeira lei dominical, decreto dominical que partiu do imperador Constantino, romano. E a lei exigia a guarda e a observância, a santificação do primeiro dia da semana, o venerável dia do sol. Será que hoje é diferente? Certamente que não. Hoje também o papado está impondo diante do mundo uma lei dominical, exigindo a santificação do venerável dia do sol. Roma imperial foi substituída por Roma papal. A lei dominical do dia 7 de março de 321, ela será restaurada agora no tempo do fim, durante a supremacia papal do tempo do fim. Qual outra heresia que foi introduzida entre o 4º e o 5º século? Também no ano 325, ainda pelo imperador Constantino, imperador romano, ele convocou o Concílio de Nicéia.
o concílio de Nicéia, porque foi na cidade de Nicéia. Minha esposa e eu já estivemos lá. Queridos, ali no ano 325, eles criaram uma data para a Páscoa. Eles transformaram a Páscoa bíblica numa Páscoa pagã, numa Páscoa babilônica. Eles estabeleceram uma data oficial fixa para a Páscoa. E essa é a data de adoração a Ishtar. É a data de adoração e celebração à deusa da fertilidade babilônica. Portanto, a data em que o mundo hoje comemora a Páscoa não é a data bíblica, mas é a adoração à deusa Ishtar, a deusa da fertilidade. E também no ano 330, o imperador Constantino, ainda o imperador Constantino, fez outro grande mal. Ele trouxe do paganismo um dia sagrado no paganismo, que era o dia 25 de dezembro, comemorado no paganismo babilônico como o dia do nascimento de Tamuz, filho do deus Sol, filho de Nimrod, que era o Sol, filho de Semíramis, ou Ishtar, que era a deusa Lua. No dia 25 de dezembro foi o nascimento de Tamuz, o filho de Nimrod com Semíramis. 25 de dezembro nunca foi o dia do nascimento de Jesus, nunca foi. Mas hoje o mundo todo celebra 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Todas as igrejas. Mas, queridos, 25 de dezembro vem diretamente de Constantino, o imperador romano que em 330 introduziu isso na igreja cristã. Através da igreja romana, se espalhou através de todas as suas filhas. As filhas de Babilônia celebram também 25 de dezembro como nascimento de Jesus. Vocês percebam que o paganismo foi introduzido no cristianismo. Primeiramente, Satanás tentou destruir o cristianismo pela violência, pela morte, pelos mártires, mas não teve sucesso. E então ele começou a fazer concessões, mudou a estratégia. E ele conseguiu muito sucesso, está conseguindo muito sucesso através das concessões. Ele faz hoje as igrejas protestantes voltarem para Roma. Todas as igrejas protestantes estão voltando para Roma, estão se submetendo à Roma papal. Vamos ler a palavra de Deus na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos ler o capítulo 2 e os versos 3 em diante. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia. Paulo está dizendo que a volta de Jesus não aconteceria nos dias dele, porque primeiramente viria a apostasia, e depois da grande apostasia, o homem do pecado seria adorado como sendo Deus, então seria a segunda vinda de Jesus. Então Paulo está dizendo claramente isto aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o quê? O homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado, o filho da perdição, é uma referência direta ao papado que se proclama Deus na terra e aceita ser adorado e pretende, ele reivindica o poder e a autoridade para mudar a própria lei de Deus, anulando o mandamento que manda guardar o sábado e colocando um outro mandamento que manda guardar o primeiro dia da semana. Queridos, o poder papal foi mencionado por Paulo e identificado aqui na profecia como sendo o homem do pecado, o filho da perdição. E veja, ainda no verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Só existe um poder na terra que quer parecer Deus, que aceita ser adorado, carregado, beijado, que ousa perdoar pecados, que mudou a lei de Deus. Querido, só existe um poder na terra que cumpre especificamente esta profecia. É o poder papal. O papado eliminou o segundo mandamento da lei de Deus. Quando você observa os 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20,
você pode observar que o segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe em cima no céu, nem embaixo na terra. Não as adorarás, não te encurvarás diante delas, porque eu sou o Senhor teu Deus, santo e zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este segundo mandamento da santa lei de Deus foi eliminado, foi arrancado pelo poder papal, para poder introduzir na igreja as imagens dos santos. Eles trouxeram os santos do paganismo, colocaram nomes cristãos nesses santos e os cristãos começaram a adorar as imagens de escultura. Por isso o papado eliminou o segundo mandamento da lei de Deus. E o 4º mandamento, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, abençoou e santificou. Este 4º mandamento da lei de Deus, de Êxodo capítulo 20, também foi arrancado, foi eliminado. E o papado colocou no lugar deste 4º mandamento um outro, que diz: guardar domingos e festas. Claramente, meu querido irmão, claramente a palavra de Deus foi adulterada. Aquele que se proclama Deus na terra e que reivindica autoridade para mudar a lei de Deus, fez esta mudança na lei de Deus. Quando você compara os 10 mandamentos da Bíblia com os 10 mandamentos do Catecismo Romano, você percebe distintamente a falta destes 2 mandamentos da lei de Deus. O segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens, e o 4º mandamento, que pede a observância e santificação do sábado. Observe, analise. Deus pede para você guardar e santificar e descansar no 7º dia. Isso está em Gênesis 2, 1 a 3. Isso está em Êxodo capítulo 20, versos 8 até o verso 11. Mandamento de Deus existem 10. E ali não manda guardar o domingo, e sim o sábado. Portanto, meu querido irmão, quando a igreja abriu as portas para o paganismo, a igreja cristã então se casou com o paganismo. E deste casamento nasceu o filho do pecado, o papado, que se proclama Deus na terra. Mas os filhos de Deus adoram o Deus da Bíblia, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Criador dos céus e da terra, e o memorial da criação de Deus, que honra a Deus como Criador. O memorial da criação é o sábado. Por isso a palavra de Deus diz em Ezequiel capítulo 20, verso 12: e também lhes dei os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor Deus que vos santifica. Ezequiel 20, verso 12. Que você, meu querido irmão, seja submisso a Jesus, que você seja submisso à Bíblia, que você seja obediente aos mandamentos de Deus. A verdade que salva e que liberta é Jesus como caminho, verdade e vida. É a Bíblia, porque santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. E a lei de Deus para ser obedecida, porque o Espírito Santo nos habilita para obedecer à lei de Deus. Porque Salmos 119, 142 diz: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. E Salmo 119, 86 diz: todos os teus mandamentos são verdade. É esta verdade que nós abraçamos. É essa verdade que santifica. É esta verdade que nos liberta. Aleluia!